Olá, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre sistemas, redes de decisão e valor da informação perfeita. Para começar, a gente vai falar de um contexto aqui, um joguinho de caça-fantasmas modificado em relação aos que a gente tinha antes, porque agora a gente tem um grid e nesse exemplo aqui, nesse grid, existe um fantasma, mas a gente não sabe onde esse fantasma está, certo? Mas a gente sabe que tem um exatamente. Mas a gente pode fazer medições, a gente tem sensores. E aí a gente pode selecionar o quadradinho para fazer uma medida e a gente vai receber de volta do nosso sensor uma cor, que pode ser vermelho, laranja, amarelo ou verde. Essas cores vão indicar o quão provável é que o fantasma esteja no quadradinho que a gente mediu, sendo que essa medida é ruidosa. Então, mesmo se a gente receber um vermelho, não significa que o fantasma está necessariamente no quadradinho que a gente fez a medição. Ou se a gente escolher verde, pode ser que ele ainda esteja lá, embora esteja verde. E aí, em algum momento, quando a gente tiver certo de onde o fantasma está, a gente pode fazer essa ação bust, que seria como atirar, e aí a gente seleciona o quadrado com que a gente quer atirar. Se a gente acertar, a gente ganha, se errar, perde. E aí a gente está mostrando um exemplo de medições, né? Aqui a gente mediu vermelho, laranja, verde. Veja que vermelho é mais provável que seja por aqui. Agora veja que nesse primeiro exemplo aqui, ó, ao redor do vermelho, a gente está recebendo um bocado de verde. Então, provavelmente isso aqui foi um ruído. O fantasma não deve estar aqui, porque senão a gente devia ter mais laranjas ou amarelas por aqui. Já para esse lado, a gente já está tendo com mais consistência laranja, que indica que o fantasma está mais perto. Aqui recebeu um vermelho. Ó, então, nesse momento, talvez a gente já esteja mais ou menos certo de que o mais provável é que o fantasma esteja nesse quadradinho vermelho aqui do lado direito. Já que a gente pegou o vermelho aqui e todos esses laranjas ao redor, certo? Como eu falei, esse aqui provavelmente foi um ruído, uma medição errada dos nossos sensores que são ruidosos. Ainda assim, há uma pequena chance que estivesse aqui, mas parece mais razoável que ele esteja aqui. Então, a gente vai tentar atirar aí e acertamos, certo? Então, esse foi o joguinho que a gente vai usar aqui como introdução, né? E veja que à medida que a gente avançou aqui, a gente precisou tomar decisões do tipo se a gente vai fazer uma medição, se a gente vai atirar, e se a gente for fazer uma medição, onde a gente vai fazer a medição, se a gente for atirar, onde a gente vai atirar, certo? Então a gente fez tudo isso aí de forma ad hoc, assim, pelo jeitão da coisa, né? E a gente vai ver que nessa aula, né, que a gente tem formas de formalizar isso aí e calcular de maneira que a gente possa selecionar, por exemplo, se a gente deve fazer uma medição, se a gente já deve atirar, e se a gente for fazer uma medição, onde a gente vai fazer a medição, se a gente for atirar, onde a gente vai atirar, certo? Então aqui está o mesmo exemplo, mostrando que agora a gente já colocou probabilidades nos nossos quadradinhos. Então, em breve a gente vai ver que nossas redes bayesianas vão ser úteis para isso, mas além de redes bayesianas, a gente vai usar outras coisas juntos, né, que a gente vai começar chamando de redes de decisão. Então aqui está o nosso exemplo, e veja que aqui está mostrando 50 quadradinhos, certo? A gente não fez nenhuma medição, então no ponto inicial a gente está assumindo que o fantasma pode estar em qualquer lugar com probabilidade igual, certo? Então 50 quadradinhos dá 2% de probabilidade para qualquer quadradinho.
E aí agora a gente faz uma medição, no começo a gente vai fazer em qualquer lugar, né, já que todo mundo tem a mesma probabilidade. E aí, quando a gente fizer uma medição, a gente vai atualizar todas as nossas probabilidades, uma vez que a gente vai ter uma observação, né? Então a gente vai ter uma probabilidade condicional para todos os outros quadradinhos e para todos os quadradinhos, né? A probabilidade vai deixar de ser simplesmente 2% para ser a probabilidade dado que a gente observou alguma coisa no quadradinho que a gente já selecionou, né? Então as ações continuam sendo as mesmas, né? De fazer o sensoriamento ou atirar, né? Mas agora a gente está mantendo o modelo probabilístico que vai sendo atualizado, né? Através das nossas observações, né? Que vão gerando probabilidades condicionais, né? Então a gente vai ver aí que aqui a gente acabou de clicar aqui nesse lugar, recebeu um verdinho, e aí foram atualizadas as probabilidades condicionais de todo mundo, e aqui, como a gente recebeu um verdinho, a probabilidade do fantasma estar aqui é baixa, certo? Que nosso modelo probabilístico diz que quando a gente recebe verdinho, é porque o fantasma está longe, né? Se a gente receber amarelo, ele está mais perto, laranja mais perto ainda e vermelho mais perto ainda, provavelmente, né? Já que o modelo é ruidoso. Então, ó, agora o próximo campo, fato, a gente escolheu fazer a medição aqui, era razoavelmente longe de onde a gente tinha antes, tá vendo? Medido aqui, ó. Longe daqui, veja que foi interessante fazer longe, porque aqui a gente teve uma medição, então aqui por perto provavelmente o fantasma não está. Se nosso modelo não for tão ruim, né, vai estar mais provável por aqui, né? A gente atualizou todas as probabilidades, então vejam que a gente provavelmente deveria selecionar por aqui, onde está 0,04, né? E aí a gente selecionou lá, no cantinho, e aí veio um amarelo, né? Aí todas as probabilidades foram atualizadas agora com base nessas duas observações, né? Esse aqui e esse quadradinho aqui. Aí agora a gente foi vendo, lembre-se que você sempre tem, ó, a gente fez aqui no 0,04, agora aqui está bem alto, a gente já tem uma chance razoável que ele esteja aqui, aí agora fez mais um aqui, mais outro aqui, agora a probabilidade está 1 mesmo, né? Embora não seja exatamente 1, mas pelo arredondamento deu 1, né? Então agora a gente está bem certo que está aqui mesmo, atirou e acertou, certo? Então veja que a todo momento a gente tinha a possibilidade de escolher algum lugar para fazer uma medição ou atirar, né? E para decidir o que melhor fazer, né? A gente precisaria levar em consideração a probabilidade do fantasma estar lá e também o que nos custa fazer uma medição ou não, certo? Então, por exemplo, no nosso joguinho aí, fazer uma medição pode nos ter um custo, né? Um custo de energia, um custo de tempo, né? Então, você sempre vai precisar levar em consideração isso, né? O custo de obter a informação e em relação ao que você pode ganhar ou perder se você agir imediatamente sem obter essa informação, certo? Então, esse tipo de questionamento é o que a gente vai começar vendo hoje, né? Falando de redes de decisão e valor da informação perfeita. Nosso modelo inicial aqui vai ser as chamadas redes de decisão, que a gente vai ver que são baseadas em redes bayesianas, né? Com uma adição de utilidades. Então a gente vai ter probabilidades junto com utilidades, né? A gente já falou sobre ambas essas coisas, meio que separadamente, às vezes um pouco juntas, mas agora a gente vai ver elas duas funcionando juntas, né? Então, nosso primeiro exemplo aqui vai ser um exemplinho onde a gente tem a questão se a gente vai sair, se a gente deve levar ou não um guarda-chuva, né? E a gente tem uma incerteza que é relativa ao tempo, né? Que vai fazer, né? Se vai chover ou se não vai chover. Então a gente vai modelar isso como uma rede de decisão e refletir um pouco sobre essa questão agora. Pronto, então aí está a nossa rede de decisão, né? A gente tem
a ação relativa ao guarda-chuva, de levar ou não levar, o tempo pode chover ou não, e a gente pode ter acesso, por exemplo, a uma previsão do tempo, certo? E usar essa previsão do tempo para decidir se a gente vai levar ou não o guarda-chuva, certo? Então, note que quando a gente vai decidir se vai levar ou não o guarda-chuva, a gente não sabe se vai chover ou não diretamente, a gente não tem acesso a isso aqui, né? Porque é uma coisa que vai acontecer no futuro, mas a gente pode ter acesso a essa variável aqui, a previsão do tempo, se é tempo bom ou tempo ruim, certo? E isso influenciar se a previsão do tempo prestar, né? A influência vai ser que, se disser que é tempo bom, vai ser mais provável ser tempo bom. Se for tempo ruim, vai ser mais provável ser tempo ruim. Então, a condicional aí, dada a evidência da previsão, vai ser diferente do que a incondicional aí, a priori do tempo, certo? Ou seja, provavelmente se for observado previsão boa, vai subir a probabilidade do tempo ser bom. Se for observado na previsão que o tempo for ruim, vai subir a probabilidade do tempo ser ruim, dada essa evidência. E aqui a gente tem as 4 configurações possíveis que vão estar retratadas na tabelinha de utilidade aqui, né? Então veja que essa configuração aqui é a melhor possível, né? Que fez tempo bom e você não levou guarda-chuva. Essa aqui é outra que não é tão boa, que fez tempo bom e você ficou carregando guarda-chuva para lá e para cá. Essa aqui é a pior de todas, né? Que choveu e você não levou o guarda-chuva. E essa aqui é outra que não é tão boa, mas também não é tão ruim, né? Choveu e você levou o guarda-chuva. Então a gente tem valores de utilidade associados a cada uma dessas configurações. E aí, como a gente tem, já teve em outras oportunidades usado como noção aí de racionalidade de tomar a decisão, a gente pode tomar uma decisão de forma a escolher a ação que maximiza a utilidade esperada, agora, nesse contexto, dada a evidência, por exemplo, que poderia ser a previsão do tempo. Então, provavelmente você vai tomar a ação que maximiza a utilidade esperada, dada a previsão do tempo, né? Você vai levar em consideração a previsão do tempo. Isso pode mudar a ação ótima em relação ao caso de que se você não tivesse observado nenhuma evidência, certo? Ou seja, não tivesse acesso à previsão do tempo. Então, com a chamada rede de decisão, a gente vai poder operacionalizar isso aí, né? E ver precisamente como calcular essas coisas. E isso vai ser representado graficamente por uma redezinha desse tipo, onde a gente tem do lado de cá uma rede bayesiana, como a gente já viu. Mas além disso, a gente vai ter nós de ação e utilidades de configurações aqui das ações, dado a variável, certo? Então a gente está chamando esses 3 tipos de nós aí, os nós da rede bayesiana como nós de chance. A gente vai ter as ações, que são representadas por retângulos, e os diamantezinhos aí, o diamantezinho no caso aí, que é uma única decisão, que é o nó de utilidade. Então, como é que a gente vai agir de forma racional aí nessa perspectiva da maximização da utilidade esperada dada a evidência? Então, a ideia geral a gente vai instanciar a evidência, como a gente viu lá na aula de inferência, né? E aí a gente vai observar quais são todas as ações possíveis, calcular a distribuição a posteriori, ou seja, observada a evidência de todos os pais da utilidade, no caso aqui a gente só tem um, né? E aí calcular a utilidade esperada para cada ação, e aí vai escolher a ação que maximizar isso, certo? A gente vai ter a utilidade esperada de todas, vai escolher a maior, certo? A gente vai ver daqui a pouco isso na prática. Então,
está aqui nesse exemplo? A gente tem, por exemplo, no começo aqui, a gente está mostrando uma decisão de levar ou não o guarda-chuva, que a gente tem simplesmente a variável tempo aqui diretamente. A gente não tem ainda aquela redezinha com a previsão do tempo. E a gente tem o nó de utilidade e o nó de ação, né? Então, se a gente calcular qual é a utilidade esperada de você deixar o guarda-chuva em casa, nesse contexto aí vai ser simplesmente a utilidade esperada de deixar vai ser a soma ponderada aí, né, a fórmula tradicional da utilidade esperada, né, aplicada aí nesse caso, que vai ser a soma ponderada da probabilidade de cada um dos tempos vezes a utilidade no caso, como a gente está calculando a utilidade para ação deixar, a utilidade de deixar vezes esse tempo, certo? Então, nesse caso aí vai ficar essa conta aqui, 0,7 é a probabilidade do Sol, vezes 100, o que é 100, nota que a gente está olhando só para deixar com o Sol tem utilidade 100, né? Mais 0,3, que é a probabilidade de chuva, vezes a utilidade de deixar chuva é 0, certo? Então, aí a utilidade esperada dá 70. Então, essa é a utilidade esperada da ação deixar, sem nenhuma evidência, certo? Só com a distribuição a priori aí da variável tempo, certo? Aí está dizendo que em 70% dos casos faz sol e em 30% dos casos faz sol nesse contexto, né? Você não observou nada, não tem previsão do tempo nem nada. Então, se você deixar o guarda-chuva em casa, né, dado que suas utilidades são assim determinadas, você vai ter uma utilidade esperada de 70. Aí você calcula novamente agora para a próxima ação possível. No caso aí só tem duas, então só vão ser duas continhas, né? Agora para você levar o guarda-chuva. Então vai ser a mesma continha, sendo que agora o U vai ser com a ação como take, né? Então vai ser essa continha aqui, né? 0,7 o tempo fazendo sol e a ação take. Então take sol é 20 a utilidade, então fica 0,7 vezes 20 mais 30% e a utilidade de take aqui no caso foi sol, não foi? Chuva, que dá 70, ok? Aí dá 35. Então veja, nesse contexto aí, qual é a ação que maximiza a utilidade esperada? Deixar o guarda-chuva em casa, certo? Porque é 70 e levar o guarda-chuva é 35, certo? Então nesse contexto aí, sem nenhuma evidência, você deixaria o guarda-chuva em casa, porque a utilidade esperada é maior. Então, a decisão ótima é deixar. Então veja que a utilidade máxima esperada é simplesmente a maior dessas utilidades, que corresponde a tomar a ação ótima, né? E que vai ser 70, que é de cima. Então veja que a gente pode ver isso como uma árvorezinha, como a gente tinha antes em uma árvore estilo SpectMax, onde a gente tem nossos nós de ação e a gente tem no final a gente tem um nó de ação e aí aqui um nó de chance, né? E aí a gente tem aqui no final as utilidades disso acontecer, né? Veja que aqui agora uma diferença, uma coisa que a gente tem que a gente não tinha explorado antes é que a gente tem evidências que correspondem
observações, tipicamente, né, que podem mudar as nossas probabilidades aqui. Agora são probabilidades condicionais, né? Nesse caso aqui a gente não tinha nenhuma evidência, então por isso que a gente está mostrando assim os colchetinhos vazios. Agora a gente está levando em consideração o caso que a gente tem a variável da previsão do tempo que a gente pode observar. E aí, essa aqui é a tabelinha para o tempo, dado que a previsão é ruim. Então, nota que isso aqui já é fruto de inferência, né? Esses valores estão aqui. A gente está considerando que foi observada a evidência que o forecast é bad, e aí calculando as probabilidades a posteriori para a variável W, dada essa evidência, deu esses valores aí. E aí, se a gente recalcular nesse contexto, a mesma coisa de antes, né? Só que agora é uma utilidade esperada de deixar dada a evidência que a previsão do tempo diz que o tempo ia ser ruim, né? E aqui também, né, agora sendo que aqui para ação levar e aqui embaixo vai ser para ação, aqui em cima para ação deixar e aqui embaixo para ação levar. Então a mesma conta de antes, sendo que a probabilidade agora aqui é a probabilidade condicional, né? Então vão ser esses valores que estão colocados aqui. E aí, nesse caso, a ação de deixar em casa, o guarda-chuva teve o valor 34 e a ação de levar teve o valor 53. Então veja que, dada a evidência e os valores recalculados aí, chegou-se a uma mudança, né, de qual é a ação ótima, que nesse caso a máxima utilidade esperada da ação levar, dado que a observação da previsão é tempo ruim, ela é maior do que a de deixar em casa, dado que a observação foi tempo ruim, certo? Então, nesse caso, a gente tem uma mudança aqui, né, para o que a gente tinha antes. A decisão ótima passa a ser take, né? Então, veja que, no final das contas, para a gente fazer a nossa decisão aqui, né, na otimização da maximização da utilidade esperada, o que a gente precisa fazer é uma inferência das variáveis que são pai da utilidade, dada a evidência que a gente tem disponível, né? Então aqui está supondo que com a observação forecast bad e calculando essa probabilidade aqui, deu isso, e aí a gente usou do mesmo jeito de antes e teve essas novas utilidades esperadas aqui para cada uma das ações. Então, veja aí que nesse caso a gente teve, adicionalmente ao que a gente tinha antes, né, a observação da evidência, no caso que a previsão do tempo era ruim, né? E aí as nossas probabilidades passam a ser probabilidades condicionais a essa evidência aí, ou no caso específico aí do tempo dado essa evidência, né, na nossa árvorezinha. Então, naquele probleminha do fantasminha que a gente viu no começo, quem conseguiu ver, eu também não gravei, né? A gente poderia
lá no primeiro exemplo, né, que é simplesmente o, o, o joguinho lá com probabilidades, a gente poderia ter uma redezinha de decisão desse tipo. Você tem a ação de atacar o fantasminha, né? E a variável que vai diretamente influenciar isso é a localização do fantasma, né? Então, a localização do fantasma pode ser qualquer uma dos quadradinhos lá do grid, certo? Só que você não observa diretamente isso, né? Você observa as probabilidades do fantasma, ou melhor dizendo, você observa valores dos sensores nos quadradinhos que você obteve informação sensorial, né? Então, por exemplo, onde você obteve informação sensorial seria onde você teria evidência aqui, né? E nos outros quadradinhos que você não clicou em Sense, você simplesmente tem a distribuição a priori lá correspondente ao modelo que leva em consideração o modelo do sensor. Nos demais, onde você clicou, aí você tem uma evidência de fato, né? E aí você calcula aqui a probabilidade, né, do fantasma estar em cada uma das possibilidades, né? E aí você pode calcular a utilidade como a utilidade esperada de você atacar o fantasma num determinado local seria a probabilidade dele estar nesse local vezes a utilidade que depende da pontuação do jogo, né? Por exemplo, se você ganhar e acertar, né? Pode ser, sei lá, 10, 200, sei lá, não lembro qual era o valor aí. Agora, quando a gente viu o segundo exemplo, tinha outra questão além dessa aqui, que aqui a gente simplesmente pode calcular, né, qual é a utilidade esperada de atacar o fantasma em cada posição, em um determinado momento. Mas no segundo exemplo lá que a gente comentou, na verdade a gente quer ser capaz de medir o quanto é mais interessante ou menos interessante atacar um fantasma agora em determinada posição com ainda continuar clicando em fazer o sensoriamento, né? E além disso, o sensoriamento onde, né? Então você também pode fazer um sensoriamento em qualquer lugar, e se você for fazer mais um sensoriamento, você vai querer fazer no lugar que for mais informativo, digamos assim. Ou seja, você tem que comparar também as suas diferentes opções de sensoriamento. E aí a gente vai poder modelar essas questões com a noção de valor da informação. Então, a ideia do valor da informação é que a gente seja capaz de computar quanto vale adquirir uma evidência adicional, certo? Então, note que lá quando você faz um sensoriamento no quadradinho, você está adquirindo uma evidência daquele quadradinho ali, né? Então, o que a gente vai ser capaz de fazer, usando esse modelo de valor da informação, é calcular quanto vale receber essa evidência, certo? Isso vai permitir que a gente, por exemplo, compare se vale a pena obter essa evidência, certo? Então, ó, como é que a gente calcula esse tipo de coisa? Então, a gente vai ver aqui no exemplo mais simples, né, bem mais simples, já que aqui ele tem muitas variáveis, né? Cada quadradinho é uma variável probabilística e tal, né? Então, não falta variável. Aqui a gente tem um problema bem mais simples.
que é você tem a possibilidade de participar de um leilão, digamos, de blocos de petróleo, em que nesse exemplo aí você tem duas opções de compra, um bloco A e um bloco B, sendo que você não sabe se de fato tem petróleo nesses blocos, certo? Mas você tem, nesse caso, nesse exemplo, você tem informação que exatamente em um tem petróleo, você não sabe qual, certo? E também você considera que você pode escolher um dos dois e a probabilidade de qualquer um deles ter petróleo é metade, certo? E mutuamente exclusivo no sentido que só um deles tem. Então, esse tipo de coisa acontece muitas vezes nessa área aí, né? Quando faz leilão de petróleo, na maioria dos lugares, na verdade, faz um leilão de exploração, de direito de exploração da determinada área, sem que se saiba se de fato tem petróleo ali, né? É diferente do que fizeram no pré-sal agora, por exemplo, que já se sabe que tem petróleo lá, então o risco é zero para quem comprou. Mas no normal você compra o direito de exploração de um lugar que talvez tenha petróleo, né? Que é o contexto desse exemplo aí, simplificado, né? Para você só tem dois blocos e só tem petróleo num deles e exatamente em um, probabilidade 0,5 para cada um. Então, aqui está supondo ainda que o petróleo que tem num dos blocos vale K, né? E aí você tem, como está mostrando aí nas tabelas, né? A probabilidade meio de cada um dos blocos ter petróleo, A e B. E aqui você pode, no final das contas, perfurar em A ou em B, dependendo de onde você comprou, né? Obviamente. Então, aqui está dizendo que se você perfurar em A e o petróleo tiver de fato em A, né? Porque você comprou o bloco certo, que era o A, né? Então a sua utilidade esperada é K, tá? Se você perfurou o A e não tinha petróleo em A, tinha em B, então você não vai ganhar nada, tá? Se você perfurou B e o petróleo estava em A, você também não vai ganhar nada. E se você perfurou B e o petróleo estava em B, você também vai ganhar K, tá? Então essa é a tabelinha de utilidade e do lado esquerdo está a tabelinha de probabilidade da localização do petróleo. E aqui é a sua ação, né? Que seria tipo compra A ou compra B, chamando aqui de perfura A e perfura B, que é a consequência de você comprar e que você vai perfurar lá. Então, anote que independente do que você comprar, a utilidade esperada de ambos é K sobre 2, né? Porque em cada um deles vai ser o somatório, né? Da probabilidade de A vezes P de A. Então seria aqui 1 meio vezes K, né? Mais 1 meio vezes 0. Aí vai dar K sobre 2, né? E a mesma coisa para o outro caso, né? Vai dar 1 meio vezes K mais 1 meio vezes 0. Também vai dar K sobre 2. Então, isso aí significa que sem nenhuma informação adicional, sem nenhuma evidência, né? Você tem uma utilidade esperada para qualquer um dos dois blocos que você comprar como K sobre 2. Então, o máximo também é K sobre 2, né? Tem K sobre 2 e K sobre 2. O máximo, a utilidade máxima esperada é K sobre 2, que corresponde a você comprar qualquer um dos dois. Na verdade, tem a mesma utilidade esperada. Aí agora a pergunta é: quanto vale o valor da informação
sobre O, sobre qual é a localização do petróleo. Certo? Então, aí a ideia é que se você pudesse contratar um estudo que lhe dissesse onde está o petróleo, com certeza, até quanto valeria pagar por essa informação. Certo? Então, como é que a gente vai calcular isso? A gente vai calcular isso de forma relativamente simples, que é o ganho esperado ao maximizar a utilidade esperada, dado que você sabe a informação agora, certo? Ou seja, vai ser a diferença entre qual é a utilidade máxima esperada sabendo a informação e a utilidade máxima esperada sem saber a informação, certo? Isso é o ganho na utilidade esperada máxima. Então, a gente já viu que sem informação nenhuma, né, a utilidade máxima esperada é K sobre 2. E se a gente souber qual é a localização, então, obviamente, que a gente vai comprar e perfurar onde tem, né? Ou seja, a utilidade máxima esperada da gente vai ser K, né? Já que a probabilidade do petróleo estar onde a gente comprou é 1, né? Então vai ser 1 vezes K mais 0, né? Ou seja, no caso de saber, né, a utilidade esperada é K, então o nosso ganho vai ser K sobre 2, que é a diferença entre a nova utilidade esperada máxima, que é K, menos a anterior, sem saber de nada, que é K sobre 2, certo? K menos K sobre 2 dá K sobre 2, certo? Então isso diz que essa informação de onde fica o petróleo vale até K sobre 2, certo? Então, se alguém quiser lhe vender a informação de onde exatamente está o petróleo, com certeza, vale a pena pagar até metade do valor do petróleo desse lugar, certo? Nessa configuração aí. Então, esse é o valor da informação de saber a localização do petróleo. Voltando ao nosso exemplo de clima e guarda-chuva, se a gente tem essas utilidades aí, a gente já viu, né, no slide anterior, que a utilidade máxima esperada sem nenhuma informação é 70, né? Que foi justamente o caso de deixar em casa, né? Aquela continha que a gente fez agora há pouco. Esse caso aqui, ó. Esse caso aqui, tá? Então a gente viu que sem nenhuma informação, essa aqui é a ação ótima, deixar em casa, que tem utilidade esperada 70. Aí, o que é que a gente também viu no slide seguinte é que a utilidade máxima esperada, se a previsão for de mau tempo, é 53. Né? Foi a conta que a gente fez a seguir aqui. Essa aqui, né? Nesse contexto, a gente observou o mau tempo, aí calculou a utilidade esperada agora condicional a essa evidência e viu que era melhor levar o guarda-chuva e isso tinha utilidade esperada 53. Agora, se a previsão fosse de bom tempo, aí a gente calculasse de novo, a gente calcularia agora a condicional com o tempo ser bom, né? E nesse caso daria 95. Não está essa conta lá, mas é só refazer usando os valores da tabela que estão lá, né? Colocados já diretamente. Não estão. Mas os valores tá assumindo aqui que dá 95. Então, a utilidade, o valor da informação, no caso, né, de obter a previsão do tempo, né,
vai ser a diferença do que a gente pode ter observando a previsão do tempo menos o que a gente tinha antes, certo? Então, ó, é justamente isso aqui. Isso aqui está dizendo que o valor da informação, observando a previsão do tempo, no caso, aí vai ser o que é esse termo aqui. Esse termo aqui é a utilidade esperada ao saber se o tempo é bom ou ruim, certo? Note que se a gente vai calcular o valor da informação de obter a previsão do tempo, a gente não sabe qual é a previsão do tempo que a gente vai obter, né? A gente vai calcular qual é a utilidade esperada sabendo isso, né? Mas pode ser boa ou pode ser ruim, que vem a informação que a gente pode obter, né? Então, a utilidade esperada vai ser essa soma ponderada aí, né? Para a utilidade, para tanto o caso de ser bom, quanto o caso de ser ruim, né? Então, essa continha que está aqui desse lado, né? Esse 70 é o que a gente já tinha antes, que é a utilidade máxima esperada sem nenhuma informação, né? E aqui é agora a informação condicional, certo? Então, 53, essa aqui, ó, a previsão é de mau tempo, é esse aqui, ó, 53, e aí a gente multiplica pela probabilidade de mau tempo. E aí está assumindo que a distribuição dessa variável é essa, certo? Então, a probabilidade de mau tempo é 0,41. E aqui a utilidade máxima esperada de bom tempo é 95. E a probabilidade de bom tempo é 59. Então, fica essa continha aqui, que dá 77,8, certo? Aí, subtraindo do que a gente tinha sem informação nenhuma, dá 7,8. Certo? Então, isso aqui é o valor da informação de obter a previsão do tempo. Certo? Note que uma coisa interessante é que, ao obter a informação do tempo, depois de obter, a utilidade máxima esperada pode ser menor do que a que a gente tinha antes de obter a informação, certo? Mas a utilidade esperada de a gente obter a informação, ela sempre vai ser maior do que a da gente sem a informação, certo? Então, o que eu estou dizendo, veja, esse somatório aqui, que é o termo à esquerda dessa subtração, ele sempre vai ser maior do que esse termo da direita, né? Mas o que de fato, a utilidade esperada depois que você recebe a informação, que é um dos termos aqui desse somatório, né? Ele não precisa ser maior do que a utilidade esperada antes, né? Pode não ser, depende do que vier. Então, ó, veja que as coisas aí que a gente calculou foi, primeiro, isso aqui é a utilidade esperada sem informação adicional. Nesse caso aqui, a gente está supondo, nesse nosso exemplo específico, né, a gente está assumindo que aqui a gente calculou a utilidade máxima esperada sem receber nenhuma evidência, né, versus a utilidade máxima esperada de receber a evidência da previsão do tempo, certo? Mas no caso mais geral, que é o que está nesses slides a seguir, está comparando a utilidade esperada máxima, a máxima utilidade esperada, de você ter determinada evidência, um conjunto de evidência, versus a utilidade máxima esperada de você acrescentar uma nova evidência a esse conjunto, certo? Que é o caso geral, né? No caso específico ali, sua evidência inicial era nula, certo? Não tinha nada. Então, nesse caso aqui, note que as probabilidades aqui aparecem já condicionais, que é condicional à evidência, né? Mas aqui são as suas evidências iniciais, que no nosso exemplo era nula, certo? Mas no caso geral, a gente já pode ter um conjunto de evidências iniciais.
E aí, quando a gente adiciona uma evidência, né, aí a observação da variável é grande linha, que tem valor é pequeno linha, então a gente passa a ter a possibilidade, né, de calcular a utilidade máxima esperada dada essa evidência, né, que aí a gente vai ter essa nova continha aí substituindo a probabilidade condicional por a probabilidade condicional acrescentando essa evidência. Agora, note que essa evidência aqui que vai ser acrescentada, né, a gente não sabe qual é que vai vir, né, porque isso é um valor desconhecido que vai vir nisso aí. Então, para você calcular, você vai calcular o valor esperado disso, né? Então, você vai fazer esse somatório das probabilidades de cada um dos valores que pode vir, vezes a utilidade máxima esperada dele, certo? E aí a gente vai calcular o valor da informação como a diferença disso, né, que é esse somatório que a gente acabou de ver, menos o valor original, sem acrescentar essa evidência, certo? Então, foi isso que a gente fez aqui no caso específico, né, só que nesse caso específico a nossa evidência inicial era nula, né? Aí a gente tinha simplesmente utilizando a probabilidade a priori nesse cálculo aqui. Então, o que acontece é que no primeiro caso, quando a gente calcula isso aqui, ou qual seria a utilidade máxima esperada sem nenhuma evidência adicional, né? A gente está assumindo que a gente tem um conjunto inicial de evidência e aí a gente pode tomar uma ação. Aqui no nosso caso a gente tem duas ações disponíveis, né? E aí nosso nó de chance com diferentes probabilidades dada a evidência, né? E no final cada uma dessas configurações tem uma utilidade, né? Quando a gente adiciona uma evidência, né? a gente se a gente já tiver a informação dessa evidência, a gente está tomando uma ação com os nós de chance com essa nova distribuição de probabilidade agora condicionada à evidência que a gente tinha antes, mais essa evidência posterior, né? E o que acontece é que, na verdade, essa evidência aqui é o que a gente pode obter, né? A informação adicional que a gente pode obter, né? Quando a gente faz essa continha aqui, usando os diferentes valores, a gente está justamente vendo cada uma das possibilidades, né, de valor de probabilidade que pode ser obtida e considerando que a gente vai tomar a ação depois de observar essa evidência adicional, que a gente está chamando aqui de E', né? Então, aqui a gente, antes, né, se a gente comparar isso aqui com isso aqui, antes a gente tomava uma ação diretamente, sem nenhuma evidência adicional. Depois, no caso de baixo, com a informação adicional, a gente vai tomar uma ação, né, o triângulozinho aqui, depois de observar essa evidência adicional, né? Então, no segundo caso, né, a gente vai tomar uma ação melhor informada que vai ser, digamos assim, o máximo sobre um conjunto menor, mais bem informado do que de fato é o mundo real, né? E o que isso significa é que, de fato, a utilidade máxima esperada daqui, que é esse termo, ela sempre é maior do que essa daqui, que corresponde a uma árvore dessa, tá?
Então, o valor maior, que eu digo maior ou igual, né? Ou seja, esse valor aqui, o valor da informação, ele nunca é negativo. Certo? Se você observa uma nova coisa e pode tomar uma ação ótima baseada nessa observação adicional, versus você não observar nada e tomar no escuro em relação a isso, nunca vai ser pior você adicionar uma informação adicional em razão, em termos de máxima utilidade esperada. Mas no pior caso vai ser igual, certo? Então esse valor aqui nunca é negativo, né? Ele pode ser positivo ou no pior caso nulo. A informação adicional pode ser que não acrescente nada para o que você precisa decidir, certo? Então é possível demonstrar isso, certo? Que esse negócio é sempre positivo, mas a gente não vai ver a demonstração, só falando intuitivamente assim o que acontece. Bom, então algumas propriedades sobre o valor da informação, né? Ela é sempre não negativa, como está dizendo aí. Então você obter uma informação adicional, o valor dessa informação nunca é negativo. E agora não necessariamente ele é aditivo, né? Ou seja, você observar duas coisas, né? O valor de você observar duas coisas não necessariamente é igual à soma dos valores de cada um independentemente, tá? Agora, uma coisa que é independente da ordem, certo? Então, se você tem duas informações adicionais, o valor de você observar uma e depois observar a outra vai ser a mesma coisa de observar na ordem inversa, né? O que vai mudar vai ser as probabilidades condicionais que vão ser condicionadas na ordem que você obteve. Bom, aí aqui algumas questões de recapitulação aí. Você tem essa questão aí. A sopa do dia é de feijão ou de ervilhas, mas você não comeria nenhuma delas. Qual o valor de saber qual é a sopa? Qual o valor dessa informação? 0, né? Porque o que é que vai acontecer? Você adicionar a informação que tem ervilha ou não vai mudar em nada a sua utilidade, certo? Por exemplo, se você vai ficar com fome, você vai ficar com fome sabendo ou não sabendo de se é sopa de ervilha ou de feijão, porque você não come nenhuma das duas, certo? Então não muda nada em relação à sua utilidade esperada você obter essa informação, certo? Então isso aí é um exemplo para mostrar que o valor da informação pode ser nulo, certo? Ele nunca é negativo, mas pode ser nulo. Aí já nesse caso aí, ó, tem dois tipos de garfos de plástico em um piquenique. Um tipo é ligeiramente mais forte que o outro. Qual o valor de saber isso, né? Saber que um garfo é mais forte que o outro. Bom, aí obviamente nessa questão aí a gente não está querendo que você diga que é 10, 15, 20, porque não tem os valores aí, né? Mas é só para anotar que nesse caso aí provavelmente tem um valor positivo, certo? E o quanto é esse valor aí vai depender de quanto é ruim para você quebrar um garfo na boca, coisas do tipo, certo? Então vai mudar de acordo com o agente, né? Isso também para lembrar que essas questões de utilidade, maximização da utilidade, depende da utilidade, obviamente, que reflete as preferências do agente, certo? Então, dependendo do agente, isso pode mudar. Não, além das probabilidades, entra em jogo aí como é que é as preferências do agente que são representadas através da utilidade. Aí nesse caso aqui a gente dá para calcular o valor mesmo, né? Que é você tá jogando uma loteria e o prêmio é 100, se você acertar. Se errar é 0. Então é uma loteria boa aí que é grátis, né? Normalmente a loteria, se você errar, o prêmio é menos do que você pagou pelo bilhete. Bom, então nessa loteria você pode jogar qualquer número entre 1 e 100, ou seja, a chance de ganhar é 1%. Então qual é o valor de saber a informação do número vencedor? Ou seja, o negócio lá é trambique, né? E alguém vai lhe dizer qual é o número que vai sair antes. Aí quanto é que vale a pena pagar por essa informação? Esse é o valor
dar essa informação, certo? Então, como é aí que a gente faz, a gente deve calcular a diferença entre a utilidade máxima esperada ao ter essa informação e a utilidade máxima esperada sem ter essa informação, certo? Então, note que a utilidade máxima esperada sem ter a informação vai ser quanto? Vai ser 1, né? Porque vai ser um 0.1 0.001, né, vezes 100. Já se a utilidade esperada ao saber o número antes vai ser 100, né? Porque você vai ter probabilidade 1 de ganhar, porque você vai jogar no certo, né? Vezes a utilidade disso, que vai ser 100. No caso anterior, você tinha o que? 0,01 vezes 100 mais 0,0, né? 0,01 vezes 100, que era o que você jogou. Para qualquer uma das alternativas, né? Então, qualquer alternativa teria a utilidade esperada 1, logo o máximo seria 1. E no segundo caso, a utilidade máxima esperada é 100, que é você jogar onde disseram que é. Então a diferença é 100 menos 1, que dá 99. Certo? Então o valor de saber o número vencedor é 99. Certo? Então se quiserem lhe vender a informação por menos de 99 ou até 99, vale a pena. Aí seria igual a jogar, né? Seria igual, né? Bom, aí uma coisa que você pode se perguntar é se a informação foi imperfeita. Né? A gente tem falado do valor da informação perfeita. No nosso exemplo lá do petróleo, a gente tinha exatamente dito a localização do petróleo, né? O valor da informação sobre essa variável diretamente. Então você pode perguntar, mas se a gente não tiver a informação perfeita, e por exemplo, ao invés de nos dizer onde está o petróleo, a gente pode contratar um estudo que vai nos dizer a probabilidade, não sei o que, de onde tem o petróleo em relação a esses dois. Aí o que acontece é que, bom, na verdade isso não existe no sentido de que a gente não precisa inventar outra coisa para tratar a informação imperfeita, certo? Simplesmente, quando a informação é imperfeita, significa que você não está observando diretamente a variável que lhe interessa, que é aquela π da utilidade. Você está observando uma variável que é uma versão ruidosa dela, ou seja, uma variável na rede bayesiana relacionada a ela, o que é influenciado ou influencia ela. Isso acontecia já lá no nosso exemplo aqui da guarda-chuva, né? Quando você observava forecast, essa de certa forma era uma informação imperfeita, né? Porque tinha aqui uma probabilidade de o tempo ser ruim ou bom dado a observação. Então aqui nesse exemplo do petróleo, poderia ser algo assim, você tem um relatório de exploração, certo? Que você pode contratar e esse relatório é feito por uma empresa de exploração, certo? Então você poderia ter uma redezinha assim, né? A empresa de exploração influencia diretamente o que vai sair no relatório. A localização real do petróleo influencia o que vai sair no relatório, certo? E o que lhe interessa aqui é a localização do relatório para a sua utilidade. Então a gente pode aí refletir sobre algumas questões, né? A respeito do valor da informação perfeita da localização do petróleo. Note que nada muda, certo? No sentido que a conta vai ser a mesma. No final você vai querer saber, vai calcular o VPI da mesma forma,
né? Só que agora, por exemplo, se você observar isso aqui, aí o valor disso aqui pode ser alterado pelos cálculos de inferência, observando isso, né? Mas para a conta final aqui, você vai usar o valor que for o resultado da inferência, né? Dada agora possivelmente a evidência, né? Se você não tivesse evidência nenhuma, só tivesse essa rede assim, com a possibilidade de você contratar um relatório que vem de alguma empresa, mas você não contratou, então seria a mesma coisa de antes, certo? Você nem precisaria olhar para isso aqui, é a mesma conta de antes, né? Porque na verdade é como se não existisse a possibilidade de contratar um relatório se você não contratou, nem sabe nada sobre isso, certo? Então, nesse momento, nesse tipo, não teria nada diferente. Aí, quanto ao valor da informação do relatório, né? Aí isso aí vai ser zero. Você contratar o relatório vai ser zero o valor da informação? Provavelmente não, né? Provavelmente ele vai mudar a probabilidade do OR location, né? Se você fizer inferência com a observação do relatório igual a alguma coisa, certo? Então, provavelmente isso aí vai ter algum valor que, para calcular qual é o valor, você vai calcular a probabilidade do OR location dada a observação e aí depois calcula como antes, né? Mas com os novos valores de OR location, aí você vai ter o novo valor. Agora, qual o valor de obter o relatório? Certo? O valor da informação sobre qual é a empresa que vai fazer. Isso vale alguma coisa? Somente isso? Veja que aqui nesse caso não, né? Porque quem faz o relatório é independente da localização, né? Se você não observar nada, ou seja, você não contratou o relatório, então quais são as empresas que fazem relatório não vai influenciar em nada o valor da informação, né? Ou seja, você saber que tem a possibilidade de contratar uma empresa A, B ou C e você não contrata, não muda nada do que você também não contratar sem saber quais as empresas quer fazer. Tá? Note que a gente também pode observar isso, né, que essa informação não vale nada, ou seja, observar essa evidência aqui, se a gente observar que isso aqui é uma estrutura V, né? Logo, esse cara aqui é independente desse, a menos que você observe essa evidência aqui. Lembra-se, na aula de independência a gente falou sobre isso, né? Aqui a gente tem a estrutura V, então esse cara é independente desse. Só se você observar algo aqui, aí é que esse vai passar a influenciar esse, né? Aqui no caso você não contratou o relatório, então não vai ter nenhuma influência de quem pode fazer o relatório. Aí já esse aí, agora sim, isso aí vai ter algum valor, certo? Porque note que agora você tem uma evidência e então ativa essa estrutura V aqui, logo essa variável vai influenciar essa. Então, se você contrata o relatório, o valor de saber quem fez pode ser importante, certo? Vai modificar isso, as crenças, né? Então, ó, de forma geral, se os pais, se a gente quer ver se o valor da informação perfeita sobre uma variável da rede é zero ou não, a gente deve ver se os pais da nossa variável de utilidade, que no caso aqui é somente esse, o lock, né, se eles são condicionalmente independentes da variável em questão, dada a evidência atual. Certo? Então, por exemplo, aqui, pais de U é sempre OR lock. Então, OR lock é
independente de Scout, dado Scouting Report? Aí a resposta é não, por isso que o valor da informação não é zero. Tá? Mas já aqui, simplesmente, a gente teria Oil Lock é independente de Scout, dado a evidência que é nenhuma, aí no caso é. Tá? Então, nesse caso, quando a gente tem independência condicional, significa que o valor da informação de observar essa variável, dada a evidência atual, é zero. Ok? Se não, provavelmente não é zero. Bom, aí a gente vai começar a falar de um modelo que é uma generalização dos MDPs que nós vimos no passado. Lembrando aí que os MDPs, a gente tinha um conjunto de estados, conjunto de ação e ações, e uma função de transição que dava a probabilidade, né, condicional de você ir parar no estado S', dado que estava no estado S, tomou ação A, ou a gente usava mais essa anotação aqui de função, que é mais comum na área. E a gente tinha uma função de recompensa. Aí a gente vai começar a falar agora de um modelo que é uma generalização desse, onde agora a gente não tem mais uma observação direta de qual é o estado que a gente se encontra. Certo? Ou seja, a gente não sabe o S exatamente que a gente se encontra. Tudo que a gente tem é observações que nos permite inferir uma distribuição sobre S. É provável. Então, o que acontece é que a gente vai tipicamente a gente vai tomar uma ação, receber uma observação, e aí isso vai poder ser usado para a gente tentar inferir onde a gente deve estar. Certo? Os nossos possíveis belinhas aí. Então, esse tipo de modelo é chamado de Partially Observable Markov Decision Process. Certo? Processo de decisão markoviano parcialmente observável. Certo? Parcialmente observável justamente porque a gente não sabe o estado em que se encontra, a gente somente tem observações que influenciam onde a gente deve estar. Né? Então a gente não sabe exatamente o S, mas a gente tem um modelo, né, do tipo aí P de O dado S, que a gente está chamando aí de função de observação, ou seja, qual é a probabilidade de você ter obtido essa informação, dado que você esteja no estado tal. Tá? Então, a gente chamou aí de B justamente ao invés de S, né, porque o B é de belief, de crença. Né? E a gente tem um MDP agora sobre estados de crença, tá? Ao invés de sobre S diretamente, onde o estado de crença é uma distribuição sobre S. Aí em breve a gente vai ver um pouco mais sobre essas coisas. Tá? Começando a falar, porque a gente vai usar isso aí, por exemplo, no exemplo do fantasma, né? O que acontece é que o nosso estado de crença ele vai ser determinado pelas evidências que a gente tem até então, nosso né? E aí a gente pode construir uma árvore sobre os conjuntos de evidência que a gente tem. Então a gente precisa raciocinar sobre para a gente fazer aquele tipo de julgamento de onde é melhor fazer a ação de sense, né, do sensor, a gente precisa ser capaz de prever, né, qual é dado as evidências que a gente já tem, qual é a chance de ter uma evidência interessante em cada um das possibilidades que a gente tem disponível. Tá?
Aí como a gente pode tentar resolver esse modelo? Uma forma de fazer é como similar ao que a gente viu antes em Spect Max, onde a gente usa uma árvore truncada, né? Então, por exemplo, no caso lá daquele exemplo do fantasma, a gente poderia considerar comparar duas possibilidades apenas, uma profundidade 1, né? Que seria qual é o valor, né, de a gente fazer um bust diretamente em cada uma das posições que a gente pode fazer, versus a gente fazer um sense e depois um bust. Né? E aí, se, por exemplo, tiver uma configuração de fazer um sense, fazer um bust, que seja melhor do que fazer um bust diretamente, aí a gente faz o sense desse negócio. Né? Aí ao fazer o sense, a gente vai atualizar o modelo e aí depois pode rodar de novo agora. E agora? Será que fazer o bust direto é melhor em alguma posição? Ou ainda é melhor fazer um sense e depois um bust? E assim por diante. Certo? Então, a gente teria uma árvore mais ou menos assim. Certo? A gente tem a evidência atual, a gente tem a opção de fazer um buster em qualquer uma das posições. E aí a gente pode calcular a utilidade disso. E a gente tem a opção de fazer um sense seguido de um buster em qualquer uma das posições também. Então veja aqui, um sense em qualquer uma das posições e a operação seguida em cada uma dessas é um buster em qualquer uma das posições também. Certo? Então é uma mega árvorezona aí. Por isso que a gente faz só, nesse exemplo de resolução, está fazendo só um nível, né, cada vez, porque a árvore é muito grande. Né? No caso ali, acho que era 50 quadradinhos, né? Então veja que essa bifurcação aqui do lado bust são 50 ramos, né? Fazer um bust em qualquer um deles. Aí esse outro pedaço aqui é um sense em qualquer um deles. Então são até 50 ramos. Na verdade vai diminuindo, né? Mas eu estou arredondando para cima a 50. E aí, quando você... E o próximo nível aqui, né? Você decidiu fazer um sense nessa posição, num dos 50 ramos, né, seguido por um bust, né, em qualquer um dos outros lugares também. Tá? Então aqui tem mais. Então aqui, quando você fez um sense, você pode ter ido parar nos diferentes linhas também, e para cada um deles, né, isso aqui é a sua nova observação. Você vai poder fazer um bust em qualquer uma das posições ainda disponíveis, certo? Então, aí a gente tem um branching factor bem grandão. Né? Aí nota que com isso a gente pode decidir o que fazer automaticamente naquele sentido, certo? A qualquer momento a gente vai poder decidir se a gente deve fazer um bust e onde, automaticamente decidido, porque vai ser o caso em que um raminho desse tem utilidade maior, e aí tendo a gente vai saber que é um bust em determinada posição, certo? Cada raminho desse é de uma para uma posição. E do lado de cá, se for melhor fazer um sense e depois um bust, aí a gente vai ver, é melhor fazer um sense e depois um bust. Mas esse sense é em relação a qual quadrado? Aí então a gente vai fazer esse sense. Aí depois recalcula de novo da próxima vez. Né? E com isso a gente consegue rodar aquilo, né? Que é. Eu acho que tem aqui essa versão. Que é a coisa automática. Certo? Então nesse exemplo. No começo de tudo, a gente tem as probabilidades uniformes, né? E aí vai fazer um sense aí em algum lugar, né? Mas nota que ele não está clicando mais, né, no quadradinho. Ele só está dizendo aqui time mais 1 e o quadradinho está se clicando automaticamente,
certo? E está aparecendo aqui nesse cantinho qual foi a melhor aumento de utilidade máxima esperada de todas as opções que ele tinha para clicar. Aí foi justamente nessa localização aqui 4.1, que foi esse quadradinho amarelo aqui, certo? Aí quando ele fez o time mais 1, aí fez de novo aquela comparação entre fazer o burst direto em qualquer uma das posições versus fazer um sense direto em qualquer uma das posições seguido de um burst. E aí deu de novo que era aquela localização ali. E aí no seguinte já deu melhor. Ele deu sorte aqui de pegar um cara bem já perto do coisa. Aí na próxima, no seguinte, já deu melhor ele fazer o burst direto lá onde estava a probabilidade alta do que ele fazer ainda um sense para depois um burst. Lembrando aí que cada vez que ele faz um sense ele está perdendo um ponto. Tá? E quando ele acerta o fantasma ele ganha a pontuação lá do negócio. Certo? Aqui acho que ele está rodando de novo, né? Outra configuração. Aí ele fez um sense aqui, estava longe. Aí fez um sense aqui, estava longe ainda. Ó, fez um sense aqui, estava longe ainda. Nota que essas localizações que ele está fazendo sense foram todas automaticamente calculadas para aumentar o ganho de utilidade máxima esperada. Né? Aí depois ele fez um sense por aqui. Ainda está com uma probabilidade pequena. Ele fez mais por aqui. Agora aumentou bastante aqui. Já está chegando perto de 1. Né? Talvez. Agora ele fez um bust lá. E deu certo. Então, ó, como dá para ver nesse exemplo simples, essas árvores de POMDP crescem muito rápido. Né? Esse problema é muito difícil. O que aconteceu? Acabou a energia de novo. Foi? Muito bom. Mas a gente já está quase no último slide. Eu vou narrando os slides aqui. Então, ó, o que é que acontece? De forma mais geral, essas árvores crescem muito rapidamente. Então, a gente precisa de estratégias para tratar essas coisas. Certo? Então, às vezes você pode dividir as ações em espaços e aí considerar um bloco junto de outro, certo? De forma aproximada. Ou você pode usar aquela estratégia de fatoração, como a gente viu lá em MDP, por exemplo, fatorando agora sua crença. Tá? Aí vão ter várias estratégias de tornar um MDP parcialmente observável mais tratável, né? Porque o problema em geral, na verdade, é da classe P-Space, que a classe P-Space é provavelmente ainda mais difícil que a NP difícil, certo? Também é um caso daquele que não se consegue provar, né? Não consegue provar que P é diferente de NP, mas provavelmente NP é mais difícil, né? E a gente também não consegue provar que P-Space é mais difícil que NP, mas provavelmente é mais difícil, certo? Então, provavelmente os MDPs parcialmente observáveis são ainda mais difíceis de resolver do que se fossem NP difíceis, digamos. Certo? Então, vejam que muitos problemas do mundo real, eles podem ser modelados como MDPs parcialmente observáveis, porque é um framework bem assim geral, né, que você tem observações apenas, né, e distribuições sobre estados de crença com as suas observações, mas dificilmente a gente consegue resolver assim diretamente o POMDP sem alguma estratégia de aproximada para deixar ele mais tratável. Certo? Então, certamente na literatura vocês vão encontrar muita coisa, muitos exemplos de problemas resolvidos no framework de POMDP, mas usando várias estratégias de aproximação apropriadas ao problema em questão. Certo?
Bom, e na próxima aula a gente continua então. Na próxima aula a gente vai falar de modelos de Markov, cadeias de Markov, mais especificamente.